inevitável, a gente vai se entristecer. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez com o programa Diálogos, mais uma participação especial aqui. Hoje nós estamos com Aline Leme. Nós já estávamos aqui conversando nos bastidores. Deveríamos ter gravado, aliás, né? Mas nós iremos conversar aqui e a Aline vai trazer muita coisa bacana. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Eu acho que a pessoa mais difícil de eu conseguir trazer para o canal aqui é a Aline. Mas, enfim, estamos aqui e seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço o convite. Foi difícil por algumas questões, mas eu estou muito feliz. Eu adorei o convite desde o primeiro momento que você fez, viu? Gente, é muito especial esse programa do Paulo. Eu já acompanhei alguns e sou fã e estou feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Vamos lá oferecer um conteúdo bom, reflexivo e que entusiasme as pessoas, né? Isso aí, Aline. Então vamos conversando, né? Nós já estávamos conversando, a gente continua e eu queria saber um pouco da Aline. A Aline hoje tem um trabalho muito bacana, mas teve um percurso para chegar até aqui. Me conta um pouco desse percurso. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho com a psicanálise, né? A gente estava conversando bastante sobre a expansão da psicanálise aqui nos bastidores, né? Isso é uma coisa que me atrai muito. Há 9 anos eu estou na clínica, desde que eu me formei, fui para a clínica, amo a clínica. Só que eu sou uma pessoa desassossegada, eu não paro, assim. Eu acho que a minha cabeça não para, as minhas ideias não são sempre para pensar a psicanálise, para pensar o desenvolvimento humano e levar isso para outros espaços para além da clínica. Então, há 6 anos atrás, eu trabalhava numa instituição de medicina preventiva e quando eu fui sair dessa instituição, a minha coordenadora me convidou para acompanhá-la no processo de gestão. E aquilo foi novo, super novo, mas muito atraente, porque depois que eu comecei, eu descobri que eu gosto muito dessa questão do empreendedorismo, da liderança. E aí comecei a receber convites para acompanhar pessoas e desenvolver esse projeto profissional, né? Então, hoje, além da clínica, eu trabalho com a questão da mentoria de vida e de carreira, né? Que é esse desenvolvimento, é o que a gente chama de psicoeducacional, né? É a psicanálise num formato diferente da clínica, mas que também traz muito resultado para quem se dispõe, né, a fazer esse trabalho. Então, a minha trajetória é de empreender, né? Como a gente estava conversando, já fiz outros empreendimentos, né? E hoje estou aqui com uma coisa nova. Vamos conversando. Vai me perguntando, a gente vou contando para vocês, né? Muito bom. E como começou, né? Como foi? Antes de ser empreendedora, você é psicóloga. E antes de ser psicóloga, como que você chegou na psicologia? Olha, eu não sei se eu sou empreendedora antes de ser psicóloga, se eu sou psicóloga antes de ser empreendedora. Eu acho que quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, sabe? Porque assim, eu cheguei na psicologia pelo um desejo de contribuir mesmo, sabe? Aquela coisa, as pessoas falam daquela coisa clássica de que psicólogo, eu vou ser psicólogo para ajudar as pessoas. Vocês me desculpem, mas é isso mesmo, né? A gente fala que, isso é clichê, mas é um clichê muito verdadeiro, para mim, pelo menos é. Eu tinha um interesse de me desenvolver, porque quem vai para a faculdade de psicologia também, né? E muitas vezes é principalmente isso, o interesse no próprio desenvolvimento. Quantas pessoas eu já conversei, já atendi que fizeram psicologia, mas pensando pela via do intelecto em se desenvolver. A gente sabe que não é essa via, mas é um começo também, né? A gente Mas tem é que a busca, considerar. né?
A pessoa está na busca. E algumas pessoas seguem, né, e vão transformando. E aí, quando eu falo que essa questão do empreendedorismo da psicologia, é porque eu sempre fui uma pessoa ativa, assim, sempre fui de realizar muita coisa. E a psicologia traz a introspecção, então é uma junção que eu acho muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, é diferente. Então, eu levei um tempo para integrar, né? Isso é muito legal para psicólogo ouvir, eu acho, para acreditar que eu poderia ser uma clínica que também faço trabalhos de empreendedorismo, que trabalho com líder, que trabalho com gestão. Então, é uma coisa que a gente leva um tempo para se autorizar. Eu adoro falar isso nos lugares, porque a gente conta isso para os psicólogos que às vezes acham, eu vou ser uma coisa ou vou ser outra. Não, você é você, né? Você não é sua profissão para começar, você não é para sua profissão, e aí o que você vai dando os rumos. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com líder, com gestor. Para mim isso é super novo. É assim, no sentido de quando eu comecei, eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E é mesmo novo, porque eu não conheço muitas pessoas que trabalham com psicanálise e fazem isso, assim, de trabalhar com gestor, com liderança. Porque você tem que ter toda uma ética, um cuidado, mas também tem que acreditar que é possível, né? Então, o meu começo foi por aí, mas o meu começo como empreendedora foi antes de terminar a faculdade. Tem uma história legal. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu e mais 3 amigas, a Daniela e a Fabiana, a gente montou o Caminhos Psi, que foi aí que o Vilacer começou. Vou contar do Vilacer. O Vilacer começa antes de ser Vilacer. Foi no Caminhos Psi. A gente montou um grupo, nós 3. Nós convidávamos os professores que davam aula para nós para fazer grupo de estudos. E a gente pagava, e pagava bem os professores, porque a gente não sabia ganhar dinheiro na época. A gente sabia pagar os professores porque a gente já estava achando o máximo que eles aceitavam estar ali. E aí a gente pagava esses professores, eles iam e isso começou. Fizemos um café filosófico, que foi um sucesso, um café com Schopenhauer, foi um sucesso. Que, inclusive, quem deu esse café foi o meu marido, que na época era só uma pessoa conhecida, tal, não era o meu marido, mas foi ele que fez esse café, que é o André Reis. E foi um sucesso, e a gente gostou dessa. Então, eram 3 psicólogas, mas que também tinham um interesse por coisas diferentes, por empreender, né? Hoje a gente usa essa palavra. Na época a gente nem falava nisso, mas é isso, né? Então, aí a sementinha do Vilacer, né? O Vilacer, você quer perguntar alguma coisa antes de eu... Não, pode Eu posso... continuar. Eu acho que é legal porque nós já temos aqui no nosso programa, já tivemos a presença da Daniela Cáceres, né? Então é legal a gente falar do Vilacer novamente pela perspectiva, né, dessas figuras que fundaram, né? Então acho que é muito interessante. Mas vamos lá. Tá. Então, o Vilacer, ele nasce dessa amizade minha e da Daniela, né? Ele nasce dessa amizade, ele começa no meu consultório, pequenininho. Começamos com oficinas lúdicas, porque a gente queria inventar moda, como dizia minha avó, né? Menina, você gosta de inventar moda. Então, a gente começou no meu consultório, a gente começou no jardim da minha casa, né? Vocês estão vendo aqui atrás, tem um jardim, é grande, é o jardim da minha casa. A gente começou fazendo oficina no jardim. Aí a gente já vai quebrando um monte de coisa, né? Assim, de vamos fazer como dá. E aí, o que aconteceu? O Caminhos, vou voltar um pouquinho. O Caminhos Psi, a gente ficou por um tempo juntas, eu, a Daniela e a Fabiana. Depois a Fabiana saiu, ficou eu e a Daniela. Depois nós nos formamos,
E cada uma foi trabalhar numa instituição, eu fui trabalhar na medicina preventiva, cada uma foi trabalhar num lugar, fomos para o consultório, e depois de alguns anos nos encontramos novamente. Veio uma pessoa de São Paulo, que é a Roberta Sá, que é uma psicóloga, que era da região, estava em São Paulo, volta, conversa com a Daniela, conversa comigo e a gente se conecta de novo. E aí a gente começa essas oficinas no meu consultório, na minha casa, e aí a gente resolve unir os consultórios, eu e a Daniela, e fundar o Vila Ser. Então, nós duas fundamos o Vila Ser juntas. A ideia do nome do Vila Ser é minha, que é uma coisa que eu acho lindo o nome, eu acho fantástico, que a referência é o vir a ser, né? Que é um conceito da filosofia e hoje da psicanálise também, que é esse constante movimento, que é o que eu acredito, e juntas a gente era o movimento que a gente estava fazendo. E para mim o Vila Ser é uma riqueza, eu falo que hoje eu não estou mais, né, nessa parceria, eu fui para esse novo projeto que eu vou contar para vocês, investir mais, de forma mais direcionada a ele, mas é uma coisa muito valiosa, né? Que quando eu penso no Vila Ser, eu penso que eu vou ser sempre a cofundadora do Vila Ser, e é um projeto que só cresce, e eu fico muito feliz com isso. A Daniela é uma grande amiga, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro, e, fico muito feliz por todo o processo que o Vila Ser me ofereceu, né? E, gente, conheçam o Vila Ser, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Spotify agora, que é uma coisa bem interessante. E eu sempre estou acompanhando, torcendo, mas eu tenho uma coisa na minha vida assim, né? Que é aquela coisa a comunicação do Sócrates, né? Você que gosta de bastante coisa, Paulo deve saber disso, né? O Sócrates, ele fala do daimon, né? Daquilo que tem de mais verdadeiro dentro dele. Que quando o daimon fala com ele, quando ele vai fazer alguma coisa, se tem alguma coisa errada, o daimon dele vai falar com ele. E o meu processo com o Vila Ser foi mesmo de entrar, construir, caminhar e depois entender o que tinha de mais sentido para mim e o que eu podia, né, ter aproveitado e continuar ali seguindo o que estava de mais sincero dentro de mim, que é o meu trabalho com empresas, né, que é uma coisa que já é grande, né, e que me chamou com bastante força. Então, é essa minha história, assim, até aqui, aí tem que ir para frente. E como que é essa questão dessa entrega, né? Porque tem muito afeto nessa questão, né? Você constrói o Vila Ser junto com a Daniela, e aí tem um momento que você fala, opa, peraí, eu acho que a minha missão aqui, ela está completa. Começa a surgir outras coisas, e você diz assim, bom, agora eu preciso entregar, eu preciso desapegar para entrar num novo projeto. Como que foi essa transição para você e como que foi essa transição na conversa da sociedade, né, de falar, olha, estou pensando aqui, como foi esse Olha, movimento? não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, porque sociedade é um casamento. A gente tem que ter isso claro. Você vai entrar numa sociedade, você vai sair de uma sociedade, é um casamento, assim, você passa depois fazendo um luto imenso. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, o que me ocorre, assim, é uma frase da Clarice, que é: eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Que é assim, a gente tem muito medo bobo, mas a gente precisa ter coragem absurdas de bancar o que a gente é. Então, esse processo, por mais dolorido que ele tenha sido, e ele foi, viu? Ele foi para mim, ele foi para Daniela, eu sei que foi para mais pessoas, mas se a gente faz com consciência, e consciência inclusive de que você vai passar por um luto de um divórcio, que é imenso, né? Eu saí dessa sociedade do Vila Ser faz 1 ano e meio, eu acho. O Vila Ser
está fazendo 4 anos, faz 1 ano e meio. Hoje eu sinto que consegui fazer a elaboração disso, isso está mais tranquilo, e a gente consegue trocar muito bem, eu e a Dani, a gente se apoia, a gente se gosta, né? Mas é um processo dolorido, é uma escolha, que foi uma escolha minha, né? O Vilacer, ele é uma clínica, e eu nunca quis trabalhar com uma clínica, mas ele foi se tornando uma clínica. A minha pegada é outra, né? A minha pegada é mais com projetos, com essa questão de empresas. Então, foi ficando diferente do que eu era. E eu acho que essa é a questão da coragem, da gente poder. Isso é muito importante, porque não é fácil, é um trabalho gigante você tomar uma decisão, bancar essa decisão e passar um grande tempo, né? É muito legal eu estar falando disso, porque é processo da minha elaboração interna. Eu poder falar disso com tranquilidade, com clareza, mas é um trampo, entendeu? Como diz o outro, é um grande trabalho. Mas que se você se propõe, e isso faz parte de você, é verdadeiro, você colhe, né? Você fica com aquela experiência dentro de você. Eu falo que o Vilacer, eu sempre vou fazer parte do Vilacer, o Vilacer sempre vai fazer parte de mim, mas você pode abrir novas portas, né? Que tenham mais afinidade. Eu falo, Paulo, que eu tenho um medo grande na minha vida, que é viver de uma forma que não tem a ver comigo. Esse é o meu maior medo. Então, os outros, que também são difíceis, eu tento encarar para não ter que chegar no fim da minha vida, porque no fim da vida, eu sempre digo que no fim da vida é uma conversa que não é com ninguém. Não vai dar para você falar assim, você fez isso, não fez isso, o marido, a mãe, a irmã. Não vai dar. No fim da vida, o negócio é você com você. E não E vai culpar aí? ninguém, né? Não vai culpar ninguém. Você não deixou eu fazer isso, não é você, né? Não dá mais. No fim da vida, a consciência, ela te coloca, a consciência de que você é você por você na vida, apesar de ser dependente, né? Esses dias eu estava falando sobre isso. Nós somos solitários e dependentes. Solitários porque, assim, quem decide as nossas coisas somos nós, a gente que se banque, entendeu? E esse é um medo grande que me acompanha, mas que me move muito, né? Eu tenho medo de viver uma vida que não seja minha. Então, eu vou sofrer, vou ter que fazer luto, vou ter que fazer enfrentamento, mas eu prefiro isso, né? Então, o processo com o Vilacer, ele é essa riqueza toda, né? Dentro de mim, para as pessoas, mas ele é um processo que, para a Aline, né, precisou ser concluído, assim, né? Mas hoje eu sinto com muito carinho, com muito amor, tudo que foi vivenciado, né? E é muito interessante porque, enquanto você falava da experiência do Vilacer, eu fiquei com uma impressão que o Vilacer, ele tem vida própria. É como um filho, né? É um filho de um casal que é fruto desse casal, mas que é alguém independente dessas pessoas. Ganha vida própria e tem que fazer o seu caminho. Então, cada um faz o seu caminho. E o Vilacer vai fazer o caminho, né? O Vilacer começou a se transformar o que é o Vilacer. E a Aline é a Aline. E a Daniela é a Daniela. Né? Então, eu fiquei com essa impressão, não sei se é isso, né? Mas o Vilacer, ele começa a ter vida própria, assim como é interessante isso, porque você falou de casal, separação, e geralmente, quando as coisas não são claras, o casal termina e termina brigado, né? A maioria, né? Não olha mais na cara um do outro e tudo mais, porque não tem uma resolução, um respeito, né? De quem as pessoas, elas mudam, né? Eu acho que dá para se acertar sempre conversando e tudo mais, mas geralmente as pessoas não faz esse enfrentamento que você diz, né? E aí acaba, enfim, entrando em questões aí muito dolorosas, né? E tem o filho na história, e o filho não é aquilo que o pai e a mãe quer, o filho é o que ele é, né? Por isso que eu Sim, fiquei pensando, o Vilacer é o que é também. sim.
Eu penso uma coisa, você está falando isso, assim, os nossos projetos, eles são muito maiores do que nós. A Adélia Prado falava, né? Acho que ela falava, o Drummond falava também, eu sou pequenininho perto da minha obra, né? Quem que somos nós, né? Então, eu acho que o Vilaceiro, qualquer obra que a gente realize, é muito maior, ela tem vida própria mesmo. É muito maior do que, inclusive, vai tomando uma proporção que a gente nem sabia, né? Os nossos projetos, eles tomam proporções que a gente desconhece. E isso é incrível, porque, assim, é o nosso recurso que a gente coloca ali e que vai crescendo. Mas é a nossa obra e ela é perfeito, isso que você falou. Ela tem vida própria, ela caminha porque ela é maior do que a gente, né? A minha clínica ela é muito maior do que eu, né? Eu tô ali todo dia trabalhando, mas assim, o que acontece na minha clínica, o que se dá, é muito maior do que eu. Quem sou eu? O Né? que acontece a gente não tem noção, na verdade, né? Não tem como Não, mensurar. E eu me lembro agora, eu entrevistei o Leonardo Abraão, por exemplo, o Janeiro Branco é muito maior do que o Leonardo. Né? O Leonardo vai passar por essa terra, o Janeiro Branco vai ficar, o Bruno Rodrigues tem um projeto incrível, o trabalho dele vai ficar. A gente se vai e o nosso trabalho vai ficar. Então é muito interessante isso. Mas também tem que ter uma maturidade, como você disse, um processo de elaboração, de luto, de também não agarrar na coisa e sufocar essa coisa, né? Mas é é, desapegar e largar, né? Largar no sentido, no bom sentido, né? É, é compartilhar, né? eu acho que a gente vive uma coisa, é legal você falar isso, a gente vive uma coisa nessa atualidade que é uma confusão entre a profissão e a pessoa, o projeto e a pessoa, entendeu? A Aline, psicóloga, é uma parte de mim, né? O Paulo, psicólogo, é uma parte de você. Nós somos muitas outras coisas. Se a gente ficar identificado com isso, a gente se limita muito. Então, eu acho que ter coragem de entrar em projetos, sair de projetos, é isso. Assim, você precisa se atentar a quem você é e não a cor, né, aquilo, porque aquilo que bom, você colocou toda a sua energia naquilo, que bom, investiu e aquilo vai, né? Mas se eu achar que eu sou a psicóloga, eu já perdi a minha função, entendeu? Então eu acho que essa ideia de que eu tenho que ser tal coisa para ser, eu ouço isso direto. Eu tenho que conseguir, escrevi um texto, inclusive, sobre isso. Eu tenho que conseguir fazer a tal pós-graduação para ser tal pessoa. Não, gente, querido, você já é uma pessoa. Tudo que você faz agrega a pessoa que você é. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente tem confundido, né? De fato. Bom, e agora? Você diz, tem toda essa trajetória, todas essas experiências, e quem está sendo a Aline hoje? Nossa, você sabe que ontem eu coloquei uma foto no Instagram e eu tava com o cabelo, não tava loiro, eu tava moreno. E aí uma pessoa escreveu assim, uma cunhada minha que é uma amiga. Ela escreveu assim: "Quem é essa mulher?" Aí eu respondi: "Não sei também, porque eu não sou, porque eu já mudei tanto, tanto externamente como, né, principalmente internamente." A Aline, agora eu tô me sentindo de frente com a Gabi, viu, Paulo? Eu acho sensacional. Olha, a Aline é uma pessoa em descoberta, assim, todo dia eu descubro alguma coisa sobre mim e eu fico muito espantada, porque às vezes eram coisas que eu tinha alguma noção e às vezes eram coisas que eu achava que eu era o contrário. Por exemplo, a pandemia me convidou para fazer live, né? Eu comecei a fazer live de convidados, você foi um convidado que super agregou, né? As pessoas adoraram. E eu
E eu descobri que eu gosto desse negócio, não sabia, né? As pessoas falam, nossa, como que você fala, é fácil? Eu falo, não, gente, não é fácil, não. É alguns piripaques antes de estar ali, né? A gente precisa se considerar a humanidade, né? Mas é um interesse pelo que tem a ver comigo. Então, assim, a Aline hoje é uma pessoa, eu acho que sempre, mas hoje principalmente, em busca de coisas de fazer e realizar projetos que tenham o máximo relação com quem eu sou. Assim, é isso. E o empreendedorismo tem a ver com isso, né? As ideias, os projetos, né? Essas coisas que eu ando inventando moda, né? Mas que estou gostando muito. Muito bom, e eu fico pensando aqui, eu me lembrei daquelas frases construídas, né? O que você vai ser quando crescer, né? Como que era lá atrás? O que você queria ser quando crescer, né? E o que está sendo, né? Como que é isso, assim? Quando você... Lá atrás, um pouquinho, a gente vai para frente, vai para trás, né? Vai fazendo esse Uhum. movimento. O que você imaginava? Você tinha uma ideia? Porque você falou assim, olha, eu vou me descobrindo, inclusive eu vou descobrindo que eu sou o inverso do que eu achava. E como que era lá atrás, assim? Porque, voltando também na sua fala, a gente vai para a faculdade de psicologia, algumas pessoas deveriam ir para a terapia e não para a faculdade, né? Esse é um caminho até natural, né? Depois cada um vai se Sim, descobrindo e tudo mais. Como que é? sim. O que você queria ser quando crescer? E, e falando desse espanto, você se espantou, continua se espantando? Sim, eu acho que eu continuo. Eu acho que eu vou continuar sempre, na verdade. Assim, olha, vamos falar um pouquinho da minha infância, né? Eu... Quando eu entrei na adolescência, eu escutei uma coisa de uma pessoa que eu acho que diz quem eu sou um pouco. Uma pessoa me disse assim: você é uma falsa tímida. Porque eu achava que eu era tímida, né? E aí eu descobri que não sou tímida. Não tenho, não tenho. Eu sei o que é uma timidez e não sou tímida, mas eu tinha certeza que eu era tímida. Mas essa questão do empreendedorismo, e da psicologia, dessa união, eu vejo isso na dinâmica das minhas brincadeiras, entendeu? Então, assim, eu fui uma criança que gostava de pensar, que gostava de estar dos momentos sozinhos, mas eu sempre gostei muito de brincar de coisa coletiva. Então, assim, eu faço grupo, desde quando eu comecei a atender, eu trabalho com grupo. E eu adoro trabalhar com grupo, eu nunca imaginei. Quando eu estudo na faculdade, quando eu estava estudando, eu não imaginei. Aí eu saio da faculdade, vou trabalhar na medicina preventiva da Unimed, e hoje eu vejo o meu trabalho com grupo como quando eu jogava bets na minha cidade, na rua da minha casa, entendeu? Que é um... Eu gosto, eu gosto... Outra coisa também que me interessa muito, que sempre me interessou de pequena, era as histórias das pessoas e o que elas tinham de recurso interessante. Então, por exemplo, a mentoria, para mim, é isso. Quando eu sento com uma pessoa para pensar sobre a vida e a carreira dela de forma mais objetiva, que é o formato da mentoria, eu fico assim, desde o meu primeiro atendimento na clínica, foi isso. Eu sentei, quando eu terminei de atender, a primeira coisa que me veio foi assim: meu Deus, cada pessoa é um mundo inteiro. Me arrepia isso, sabe? Porque como pode? Cada pessoa é um mundo inteiro, é tudo ali naquela pessoa, é uma vida cheia de dor, cheia de alegria, cheia de enfrentamento, de altos e baixos. E
na minha infância, eu olhava para as pessoas e eu achava interessante as coisas que elas sabiam fazer, que elas sabiam pensar, né? E isso está na minha mentoria. Então, assim, eu ouvi uma vez que a gente precisa buscar na infância, que está lá, né? O que a gente é. E isso, para mim, hoje, né? Há um tempo atrás, eu não conseguia fazer essa correlação, porque isso leva tempo. Mas isso para mim hoje é muito verdadeiro, assim, tudo que eu faço tava lá, assim, a Aline já estava lá, entendeu? E reconhecer isso me ajuda a falar, tô no lugar certo, vou por aqui, né? Então é isso, assim, essa vivência. É muito interessante, porque vou por aqui, né, descobrindo quem eu sou, porque olha só, eu fiquei com a imagem da semente, né? A árvore ela já está contida, né, na semente e ela vai expandindo. Só que ela vai expandindo, a gente vai expandindo através das relações também, dos encontros que a gente vai tendo pela vida, né? E pensando nisso, quem foram as quem foi, né? Ou quem foram as pessoas que você foi encontrando pela vida e que foram referências para você nessa caminhada? Olha, foram muitas, assim, o processo do amadurecimento, ele conta da nossa dependência e disso que você falou de a gente só se compõe na relação com o outro, não tem jeito, né? E na minha experiência, pessoas muito reais foram referência. Então, eu tive uma sogra que era professora de literatura, o encontro com ela me fez brilhar os olhos em relação ao estudo, né? Eu era uma jovenzinha, então ela me chamou muito. O meu, eu tive professores na faculdade que lidavam com a relação de professor com muita verdade, com muito desejo, com muita vontade. Então isso me dizia como a vida podia ser melhor se eu fosse por esse caminho. Sabe, eu acho que eu sou uma pessoa que consigo perceber o todo das coisas, assim, eu brinco assim que a gente precisa ter essa condição de perceber o todo para poder. Não é que eu preciso ser super inteligente ou eu preciso ser super bom nisso ou naquilo, mas se você consegue ter uma percepção do todo, o que é bom, né? Então, na relação com alguns professores, eu percebia um cuidado, né, com o modo de conversar, um cuidado com o próprio trabalho que era oferecido. Então, isso me trouxe muitas referências. Eu estou falando isso, eu vou lembrando de uma frase da Adélia Prado também, que ela fala que o meu quintal é maior que o mundo. Então, assim, quando você me falou que eu ia falar de algumas referências, eu até tenho algumas admiráveis que eu conheço pouco, né? Como, por exemplo, polêmico, porque é uma pessoa da política, mas eu vou falar, que é o Barack Obama, né? Eu admiro muito, inclusive, o pós-presidente que ele é, porque ele criou uma instituição que é uma instituição para desenvolvimento de jovens, né? E eu acompanho o desenvolvimento dessa instituição. Então, ele é uma pessoa que eu olho e é uma pessoa que faz uma coisa que eu tento fazer. Por isso me inspiro nele, que é cuidar de detalhes, assim. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, me preocupo com a minha imagem, me preocupo com como eu converso, como eu me coloco, tudo a partir da minha essência, claro, mas assim, eu gosto do cuidado integral, entendeu? Quando a gente pensa em, por exemplo, o Barack Obama é uma pessoa que foi estudar oratória, né? Ele estudou o discurso, ele estudou o posicionamento, ele estudou coisas interessantes, estudou cinema, entendeu? E eu gosto disso, assim, de pessoas que
querem se desenvolver e vão em busca de coisas diferentes. Então, mas, quando eu volto na frase, o meu quintal é maior que o mundo, as pessoas que mais são referências na minha vida, elas estavam bem ali no cotidiano da minha vida, assim, bem ali comigo, assim, né? Mas que se destacavam por alguma coisa que me ensinaram muito. Eu acho que é isso. Muito interessante. Enquanto você falava, eu pensava na importância da educação, né? E que o quão a gente também é responsável pela, pela continuidade, né? Porque se alguém se inspirou, se você se inspirou em alguém, nós temos a responsabilidade também de que alguém se inspire em nós, não por vaidade, mas por responsabilidade, responsabilidade de fazer um mundo melhor, né? E eu acho que a gente entra aqui num campo muito interessante, que é da educação, de como está atualmente a nossa cultura, a nossa sociedade e o que a gente pode fazer com isso, né? O que a gente pode fazer diante disso, né? Nós estamos em 2021, né? Eu digo isso porque internet não tem data, né? A pessoa pode estar assistindo agora, inclusive, em 2023 ou 2030, é possível, né? Mas o quão é importante nós realizarmos coisas, nós termos um compromisso. Você trouxe o compromisso que a gente tem com a gente mesmo, primeiro, mas também tem um compromisso que vai muito além de nós mesmos, né? Tem um compromisso que a gente tem com os outros, social, né? Cultural. Eu achei muito interessante você trazer isso. E agora não é nem uma pergunta, mas é um diálogo mesmo, né? Porque a gente vai associando. Você associou alguma coisa? Associei, com a sua fala, eu associei a uma coisa que eu penso muito, e eu acho que isso é a maturidade que dá essa consciência disso que você falou, da responsabilidade da nossa ação. Tem uma frase que vive aí nas redes sociais que que me ocorreu enquanto você falava, que é uma frase assim: não pare, alguém pode estar se inspirando em você, né? Isso é difícil da gente entender, mas é muito sério. Por exemplo, outra coisa que eu lembrei. Eu dei aula, não. Eu fiz um trabalho numa escola por alguns anos. E um trabalho que eu me dediquei muito, me envolvi muito. E hoje no meu Instagram tem uma que era uma criança e hoje é uma adolescente, que me segue e curte todas as minhas postagens. Quando eu vejo ela curtindo, ela deve ter uns 12, 13 anos, curtindo as minhas postagens, eu penso nisso que você está falando. Eu penso, meu Deus, eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou escrevendo, porque tem uma garotinha de 13 anos que está vendo, né? Fora todas as pessoas que podem ver, que a gente não tem nem a noção, mas ela eu sei porque ela está me contando que ela está vendo. Ela está vendo o meu trabalho. Então, a gente não tem noção, né? Quando a gente o quanto a gente impacta na vida do outro. Por exemplo, o trabalho em grupo. Eu trabalho com um grupo. Quando a gente vai para um grupo, como é mais de uma pessoa, são muitas identificações, muitas projeções, é um negócio intenso. Né? Por isso que eu descobri depois de um tempo, quando comecei a atender, fazia 7 grupos por semana. Quando comecei o trabalho, eu falei, agora isso é impensável. Ninguém aguenta fazer 7 grupos por semana, que é uma intensidade grande.
Mas ali no grupo, em alguns momentos, eu já senti, por exemplo, eles estão incomodados, não estão gostando. Tudo isso é elemento que está ali presente, não tem nada a ver com estar gostando ou não. Mas o sentimento, nós somos humanos, a gente sente, né? E aí você vai descobrindo, e às vezes você fala, não, vou parar com esse grupo e tal, e de repente você descobre que aquilo que parece tão pouco importante é muito sério para aquelas pessoas. Então, assim, isso que você falou me remete a essas experiências, assim, que vão me contando. Por isso que é tão importante a gente se aproximar de quem a gente é. Porque fazendo isso, a gente tem um impacto, entende o impacto que a gente tem na relação com as pessoas, né? E acho que isso é complexo, mas é muito importante da gente exercitar o pensamento para esse lado. Quem eu sou, o que eu sou. Né? O Leandro Carnal tem uma fala que é assim: nós somos o intervalo entre a pedra e Deus. Eu acho fantástico, porque nós somos mesmo. Outro dia, uma pessoa numa mentoria falou assim para mim, Aline, eu tô enxugando gelo. Eu falei, você tá enxugando gelo? Por quê? Ela contou tal do Flintão. Eu tenho que te contar uma coisa. A gente só enxuga gelo na vida. Você não sabia, não? Então, assim, eu fiz essa correlação entre nós somos o intervalo entre a pedra e Deus, porque nem a pedra que fica paralisada, que não tá, né, não importa, tá só ali parada, nem Deus que, né, somos poderosos e somos tão importantes. Mas esse intervalo faz muita diferença na vida das pessoas. E a gente está aqui para enxugar gelo, não é? O Manuel dos Barros falava, né, a mãe dele falava lá no poema, tá para carregar água na peneira. É a mesma coisa que enxugar gelo. Né? Você não carrega água na peneira todo dia, Paulo? Carrega, né? Eu carrego. Exatamente. Você estava falando, eu quero te provocar agora, né? Agora eu já nem me lembro por que me veio essa pergunta, mas a psicanálise é algo ultrapassado? A psicanálise Ela ajuda a enxugar gelo? ajuda. Para mim, a psicanálise é a arte de enxugar gelo, entendeu? Mas é a arte de enxugar gelo que molda quem nós somos, né? Porque, assim, a psicanálise não vem com uma ela não vem com uma moldura, ela não bota em você e diz, olha, você faça isso, você é isso. Não, eu acho que o gelo é essa coisa fluida, entendeu? Assim, que escapa, né? Que tá duro e vira água. Então, a psicanálise, a gente pode pensar, assim, como a arte de enxugar gelo, porque, olha só as doideiras que a gente vai falando, né? O encontro causa isso, me faz nascer. Mas a sua pergunta né? A psicanálise é ultrapassada. Para mim, a psicanálise, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que ela é o que existe de mais moderno. Porque vamos pensar, né? Quando a gente está lá no consultório e a gente está ali e aparece uma coisa que é da comunicação do inconsciente, conta para mim, quem que trabalha com isso? Né? Assim, é uma coisa, é uma comunicação tão sofisticada, tão delicada, tão sutil, que para mim é como a gente, naqueles desenhos que a gente via de telepatia, sabe? Que era super moderno se comunicar por telepatia. A gente faz mais ou menos isso, assim, né? É uma telepatia de comunicação de inconsciente para inconsciente, mas é uma comunicação sofisticada que a gente se empenha muito, trabalha muito para poder estar ali disponível a isso. Né? Então, para mim, a psicanálise é o que tem de mais moderno. E eu adoro falar isso. Né? Ontem eu postei uma coisa do Bion e uma pessoa perguntou: quem é esse? Nossa, que pensamento! Nossa, estou aqui atordoada com esse pensamento. Eu falo, então, esse aí, e é uma pessoa da área do direito. Eu falei, esse aí é o cara da psicanálise, né? Esse aí é o cara que expandiu muito e que convida para coisas que
trazem esse atordoamento, mas que são necessárias e são muito importantes. É isso que eu acho. Inclusive o conceito de inconsciente, né, que é o fundamento, um dos fundamentos da psicanálise, é justamente o conceito de que ele é atemporal, né? Então ele é sempre atual. Ele é passado, presente e futuro, né? Então, de fato, o inconsciente ele abarca, ele é ele é atualizado, né? Ele é atualizado nesse encontro, né? Inclusive no encontro que nós estamos tendo, eu e você, e quem está nos assistindo agora. Porque eu até falei, associou alguma coisa, e a gente vai associando, né? E esse também é um instrumento que a gente utiliza não só na clínica, mas na vida, né? Na vida, né? Na construção e na relação com esse mundo que é atemporal, né? Muito legal. Aline, eu queria te fazer uma outra pergunta. Essa pergunta é a seguinte: tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Não, eu acho que eu gostaria de contar um pouco, né, sobre esse momento. Eu falei de mim, falei do meu processo interno, mas eu gostaria de contar um pouco sobre esse momento de mais foco que eu estou tendo, né? Como a gente conversava nos bastidores, Nos conte. essa área da nós, né? Como diz o outro, sou de humanas, né? Tem uma questão com a objetividade, cada um de um modo, lógico, não é todo mundo que é de humanas que tem dificuldade com a objetividade, mas eu tenho, assim, eu percebo que eu tenho e estou no momento de colheita, sabe? Você falou do semear, eu fico pensando nesse meu momento de colheita. Então, isso é muito legal. A nossa trajetória, a gente vai vivendo, de repente, como uma plantação mesmo. A gente vai arando a terra, vai colocando as sementinhas e vai fazendo, vai fazendo. Quando eu converso com adolescente, eu sempre falo, não fica preocupado com o que você vai fazer de faculdade. Você vai ter que escolher uma, vai ter que fazer uma. Escolhe e vai. E eu acho que eu estou no momento de colheita, assim, de tudo que eu escolhi, do que eu fui fazendo. E isso é muito legal para a gente ter experiência. Experiência não. A experiência é muito legal para a gente ter esperança em relação à vida, porque uma hora a gente vai colher. Então, assim, eu estou no momento de transformar, né? Todas essas experiências da clínica, da mentoria, numa experiência relacionada à internet, relacionada a cursos, a mentoria, focar nisso, direcionar para isso, porque tem a ver com todo o plantio até aqui, né? Então, hoje eu estou fazendo uma coisa que eu não imaginava fazer, que é montando uma mentoria de vida e carreira em grupo. Então, a psicanálise comigo, mas vou trabalhar com uma coisa psicoeducacional, vamos dizer assim, né? Então, tenho a minha clínica, mas vou trabalhar com essa mentoria, porque há um tempo atrás eu não conseguia pensar como isso podia contribuir com as pessoas, porque a gente que trabalha com a clínica é muito clínico, né? Hoje eu consegui fazer esse processo de entender que é diferente, mas que eu posso, de forma mais objetiva, mais didática, oferecer para as pessoas a psicanálise de outras formas. Então, queria contar um pouco desse processo também. E meu trabalho é com líderes, com gestores e com mulheres que fazem isso, né? Então, estou nessa nova fase de aprofundamento da era digital, tirar os proveitos, né? Como o Bion disse, né, Paulo? Fazer
ele fala do mau negócio, mas de todos os negócios, um bom negócio é nossa tarefa na vida, né? A gente tem que fazer isso, porque mau negócio a gente tem muitos na vida, então é bom que a gente aprenda a transformá-los, né? Na vida já temos muitas opções, né, de mau negócio. Vamos construir bons negócios. Enquanto você falava, eu já fui deixando aqui abaixo, aqui, ó, aqui, as É, redes sociais, né? Já aparece aqui para o pessoal seguir a legal. Aline também e a gente continuar conversando, né? Eu achei interessante porque me veio a palavra desdobramento. A gente é clínico, mas não é só clínico, aquilo que você dizia. A gente é muitas outras coisas. E a psicanálise tem essa característica também de não engessar, nunca, jamais. A hora que engessar deixou de ser. A Sim. gente, então a gente de repente tem que se atentar se a gente não está fazendo uma outra coisa, porque não é mais psicanálise, né? Como traz Sim. o Bion, e a gente pode até dizer, lógico, como trouxe o Freud, é expansão sempre, né? É sempre expansão. Aline, nós estamos chegando no final da nossa conversa, passou muito rápido, foi extremamente proveitoso. Tenho certeza que não só para mim, para você também, né? Mas Muito, eu para esse adorei. público, o pessoal que está acompanhando agora e que está acompanhando no agora, que é a hora que for, né? Porque tem Na essa coisa eternidade, né, na Paulo? eternidade, né? Espero que as pessoas tenham aproveitado. Deixem aqui os comentários, porque se a gente estiver vivo ainda, a gente responde. Porque pode ser que seja daqui 50, 60 anos, né? Sim. Enfim, a última parte aqui eu vou fazer algumas perguntas, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui de um bate-bola. Eu Uhum. vou, para a gente associar, né? Eu vou perguntar e você vai responder alguma coisa. Eu vou falar uma palavra e você me responde. O que você acha que é a vida? Ainda não sei. O Estou que, descobrindo. o que é sucesso? Sucesso é quando você descobre o máximo de quem você é. O que é alegria? Alegria é uma coisa simples e difícil a beça. A gente acha que é difícil suportar a tristeza, mas a alegria também é difícil de suportar. Então vamos lá. E a tristeza? A tristeza é inevitável, a gente vai se entristecer. A música do meu TCC é Samba de Bênção. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Para mim, a tristeza é constituinte, né? Sem ela, também não tem as outras coisas. Maravilhoso. Então, já que você trouxe, o que é a arte? A arte é a expressão máxima da verdade que existe, não só dentro de nós, mas dentro de algo que é sublime, é a arte, ela é. Ó, eu fico emocionada.
ela é... Qual que é a palavra? Tá me fugindo, mas ela é sagrada, entendeu? E do sagrado a gente não tem alcance, ele só se manifesta. É por isso que quando a gente se depara com uma obra de arte, não tem palavra, só tem sentimento. Bom, por falar em sentimento, o maior deles, que pode ser um sentimento e sei lá se dá para nominar também, que é o amor. O amor é suportar. Para mim, eu não sei nem como explicar isso, mas assim, o amor é suportar quem eu sou e suportar o que o outro é. Para mim só tem amor nisso. Assim, não é bonito, né? Nem poético suportar, mas para mim só a possibilidade do amor é quando a gente suporta se aproximar do outro. Eu acho que a palavra que você trouxe, eu até posso pensar que é bonito suportar, porque quando eu penso em suportar como suporte, né? Eu lembrei aqui do Winnicott, por exemplo, mas essa é uma outra Sim. conversa, né? Essa é uma outra conversa. Mas foi uma bonita apropriação que você fez. Porque também né? É suportar no sentido, a princípio, de aguentar, né? Mas em um segundo momento, de dar suporte, né? Aguentar também é dar suporte. A gente faz isso na clínica, né? A gente tem que suportar os elementos, né? Aquilo que o Bion chama de elementos beta, a gente tem que suportar, acomodar, transformar e É. devolver. Né? E isso é o amor. Isso é o amor, né? Isso é a maternagem. Né? Aline, a última, eu acho que é a mais difícil de todas. Meu Deus. Vamos lá. Quem é a Aline? É lógico que é a mais difícil. É a pergunta mais difícil de se fazer para uma pessoa. Nossa, vem à minha mente 500 respostas clichês, sabia? Mas eu tô aqui suportando elas porque eu não vou dar nenhuma delas. E daí eu penso que ela parece com a resposta do que é a vida. Eu acho que eu sei muito pouco sobre mim, mas respondendo de forma mais objetiva, que é a minha tentativa nos últimos tempos, a Aline é alguém que está afim de jogar o jogo da vida e de colher muitas coisas, oferecer muitas coisas e na hora de do juízo final, né, de cada um, né, na hora de ir embora, eu sou a pessoa que quero falar, fiz o que eu pude fazer de bom e foi massa, foi legal. É isso. Aline, foi, eu posso dizer que foi muito massa e foi muito legal. Posso dizer também que demorou, mas valeu a pena, né? E eu agradeço mais uma vez você ter aceito o convite. Foi extremamente enriquecedor esse nosso diálogo. Eu penso que eu criei esse programa, eu acho que era para isso, justamente para isso. Sem pretensão nenhuma, mas trazer a vida. Né? Me interesso também muito, como você disse, é muito interessante isso, como a gente vai se encontrando na vida, né? Como a gente vai encontrando as pessoas, e porque a gente vai se interessando pela vida e pela vida das pessoas, né? Eu acho que o nosso caminho, a nossa escolha acadêmica, ela se dá muito por isso,
mesmo que a gente não sabia muito bem o que era, continuo não sabendo o que é, né? Eu sei muito pouco, eu acho que nós sabemos muito pouco, mas o que a gente sabe é que existe um longo caminho a percorrer e muitas coisas a serem descobertas, né? Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua prontidão, né? Nós tivemos problemas de agenda, na verdade, e deu certo agora. Quero agradecer também você que esteve aqui conosco no programa Diálogos. Clica aí se gostou, se não gostou, né? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações, todas essas histórias, né? Mas, principalmente, mande pergunta aqui no comentário para a Aline, pode mandar para mim também. Se mandar para ela, eu encaminho e a gente continua nos diálogos vida fora. Tá bom? Muito obrigado, viu, Aline? Obrigada, Paulo. Espero que nosso conteúdo alcance algumas pessoas e alimente. Obrigada pelo convite, eu adorei, viu? Gostei muito. Saio daqui feliz. Muito bom. Muito obrigado também. Eu também fico muito feliz. E vamos continuar juntos, né? Nessa parceria, nesse diálogo que não tem fim. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos. Aline, até mais. Até. Tchau, tchau.